Ele acreditava no silêncio das areias até o passado o encontrar no mercado. O Sheik Khaled Al-Muntasir acreditava ter feito as pazes com as areias do tempo. O erro do passado, aquela paixão intensa e proibida por Laila, uma beduína de uma família sem alianças, fora sepultado sob o peso do seu dever. Ele escolhera o império. Escolhera um casamento arranjado com a filha de um poderoso clã vizinho, Selma, uma mulher elegante e politicamente perfeita. São fora silenciado em nome da estabilidade. Numa tarde de sol ameno, ele passeava com Selma pelo souk mais vibrante da cidade, demonstrando a sua nova vida. Selma ria, escolhendo tecidos caros, sendo aclamada pelo povo. Khaled cumpria o ritual, um sorriso polido no rosto, os olhos vazios. Foi então que o mundo parou, num cantão esquecido do mercado, onde o cheiro de incenso se misturava com o de suor e especiarias baratas. Ele a viu. Lá, não a jovem de riso fácil e olhos que refletiam as estrelas do deserto. Esta mulher tinha o rosto marcado pelo sol e pela preocupação, vestida com um abaia desbotado. Ela estava atrás de uma pequena banca de especiarias açafrão, cardamomo, pimenta em montes modestos. E sua mão, ao arrumar um pacote, repousava sobre uma barriga redonda e inconfundível, um arco de vida sob o tecido simples. Grávida, sozinha, vendendo para sobreviver. O ar foi-se dos pulmões de Khaled. Um choque silencioso e total, como um golpe no plexo solar. Os ruídos do mercado, as vozes, os pregões, o tilintar dos braceletes de Selma desvaneceram-se num zumbido abafado. Tudo o que restou foi aquele quadro, a mulher que ele amara, carregando uma criança que ele sabia, no fundo da alma que tentara anestesiar, que era dele. Seu corpo ficou rígido. A mão que segurava levemente o braço de Selma apertou involuntariamente. Khaled? O que foi? A voz de Selma, preocupada e confusa, pareceu vir de muito longe. Ele não conseguiu responder. Os olhos dele, amplos e desnudos de qualquer defesa, estavam presos em Laila. Ela levantou o olhar, como se sentisse o peso da sua atenção. Os olhos deles encontraram-se através da poeira dourada do mercado. Não houve drama, nem lágrimas. Apenas um reconhecimento profundo e ele viu não acusação, mas uma resignação tão pesada que doía mais do que qualquer grito. E um lampejo de algo antigo, enterrado sob a sobrevivência, um eco do amor, que um dia incendiara o deserto noturno. 1 segundo, 2, a eternidade num instante. Então, ela baixou os olhos, voltando a arrumar os sacos de especiarias com mãos que tremiam ligeiramente. O gesto foi um corte limpo e final. Khaled, estás pálido. Vamos sair daqui, insistiu Selma, já alarmada, puxando-o pelo braço. Ele deixou-se ser guiado, o corpo em estado de choque, os pés movendo-se mecanicamente. O mercado, outrora um cenário da sua nova vida perfeita, transformara-se num tribunal. Cada especiaria no ar cheirava a promessas quebradas. Cada riso soava como uma zombaria. O passado não estava enterrado. Estava ali, respirando, vivendo, crescendo num ventre sob um abaia desbotado, vendendo cardamomo para conseguir. O destino, com a frieza implacável do sol do meio-dia, não perguntara se ele estava pronto. Simplesmente aparecera. E agora, cobrava. E Khaled Al-Muntasir, o sheik poderoso, soube, naquele momento de silêncio estrondoso, que tudo na sua vida cuidadosamente construída, estava prestes a desmoronar. A pergunta não era se, mas quando e como ele pagaria a dívida que as areias, afinal, nunca haviam esquecido. O peso do cardamomo. Khaled passou a noite acordado. Teto ornamentado do seu quarto, que antes representava segurança e poder, parecia agora um túmulo de gesso dourado. Cada sombra era o contorno do ventre redondo de Laila. Cada silêncio ecoava o choque mudo que a olhada dela lhe transmitira. Selma, prudente e educada nos códigos da sua estirpe, não insistira. Perguntara uma vez, com delicadeza, se ele se sentia bem. Ele abanara a cabeça, um gesto vago. Ela retirara-se, deixando no ar a compreensão tácita de que alguns abismos nenhum casamento político podia atravessar. Havia um território no seu marido que lhe era proibido, e a beduína do mercado acabara de demarcá-lo com uma precisão cruel. Ao amanhecer, Khaled agiu não como um sheik, mas como um homem movido por um instinto primário. Dispensou a guarda habitual, vestiu um thumb simples e, envolto num chemag que lhe cobria parte do rosto, dirigiu-se ao mercado.
não ao grande souk, mas aos seus becos mais pobres, onde o cheiro do lixo disputava com o das especiarias. Encontrou-a no mesmo local. A banca era miserável, mas arrumada com um cuidado que lhe partiu o coração. Ela estava a atender uma velha, pesando cominho numa balança de pratos desequilibrada. A sua silhueta, vista de perfil, era uma curva suave e definitiva. 7 meses, talvez. O cálculo surgiu-lhe na mente, automático, doloroso. Layla ergueu os olhos. Desta vez, não houve choque. Apenas uma expectativa cansada, como se soubesse que ele voltaria. Khaled, disse ela. O nome, na sua voz rouca pelo pó e pela desilusão, soou como uma oração fúnebre. Ele não sabia por onde começar. Layla, o teu silêncio já disse tudo. Há meses, cortou ela, virando-se para arrumar uns sacos. Não precisas dizer mais nada. Estás grávida. A afirmação saiu óbvia, estúpida. Um sorriso amargo nos olhos de um sheik ainda são bons. Vejo. É meu. Ela parou. Os ombros, tensos, afundaram-se um pouco. E que diferença faz? Vais reconhecê-lo perante o teu conselho? Vais levá-lo para o palácio como herdeiro? Ou vais oferecer-me moedas para me calar e sumir? Cada palavra era uma chicotada. Ela não atacava. Apenas expunha a realidade com a crudeza das areias nuas. Eu não sabia, ele argumentou, fraco. Claro que não. Porque depois que teu pai te ameaçou deserdar-te, se não cortasses relações com a beduína sem nome, tu desapareceste, como fumo no vento do Hansim. Nenhuma palavra. Eu escrevi, mandei mensagens. Nada. Achas que te teria procurado para te dar a notícia? Sabia o que me esperava, desprezo ou esmola. Khaled sentiu a náusea subir. Era verdade, tudo. A cobardia dele, disfarçada de dever. O abandono, justificado como sacrifício pelo reino. Ele enterrara-a viva no seu passado, e ela sobrevivera. E agora trazia consigo a prova viva da sua traição, não a ela, mas a si próprio. O que posso fazer? A pergunta saiu de um homem derrotado, não de um governante. Pela primeira vez, os olhos dela perderam a frieza defensiva. Brilharam com lágrimas contidas. Nada, Khaled. Absolutamente nada. Eu não sou um problema teu para resolver. Sou uma consequência. Minha vida agora é isto: acordar, vender especiarias, sobreviver até ele nascer. Depois, sobreviver pelos dois. Deixa-me ajudar, ao menos. Dinheiro, um lugar melhor. Para quê? Ela interrompeu, a voz a fraquejar. Para aliviar a tua consciência? Eu não quero a tua consciência limpa. Quero. Ela engoliu em seco, desviando o olhar. Queria ter tido a força que tu não tiveste. Isso já não posso ter. Agora só me resta a minha dignidade. E não havendo por ouro do teu palácio. Ele sentiu-se pequeno, menor do que o grão de cardamomo mais ínfimo na sua banca. O seu poder, o seu título, a sua nova vida com Selma, tudo era pó perante a majestade brutal da sua honestidade. Posso ao menos saber se está tudo bem, com ele, com vocês? Ela olhou para ele por um longo momento, medindo a sinceridade na sua voz quebrada. Por fim, assentiu, quase imperceptivelmente. Vens daqui a uma semana. Trago o dinheiro da venda do açafrão para o curandeiro. Ele diz que está tudo bem. Podes ouvir. Só ouvir. É tudo o que te permito. Era uma migalha. Era o deserto. Era mais do que ele merecia. Khaled assentiu, a garganta demasiado apertada para falar. Na semana que se seguiu, Khaled foi um espectro no seu próprio palácio. As reuniões do conselho passavam por ele como um sonho. Selma observava-o com um olhar cada vez mais analítico e distante. Ele não conseguia comer. O cheiro da comida, especialmente das especiarias, enjoava-o. Tudo o que conseguia ver era a imagem de Layla, curvada sobre a balança, sustentando sozinha o peso de um mundo. A hora marcada, ele voltou. Ela estava lá, com uma mulher mais velha. O curandeiro percebeu. A mulher, após um olhar desconfiado a Khaled, colocou as mãos na barriga de Layla, fechou os olhos, e começou a falar em baixo, descrevendo batimentos, posições, vitalidade. É forte, disse a mulher, como a mãe, e teimoso, dá pontapés como um jumentinho. Um sorriso genuíno, fugaz e devastadoramente belo, iluminou o rosto de Layla. Foi a primeira vez que Khaled a via sorrir desde o reencontro.
Um sorriso que não lhe era dirigido, mas que o atingiu com a força de uma revelação. Aquela vida, aquele futuro teimoso e forte, era dele. E ele estava a perdê-lo. Já o tinha perdido. Ao sair, ele deixou cair, discretamente, uma bolsa pesada entre os sacos de especiarias. Não era uma esmola. Era uma restituição, um pagamento de uma dívida que sabia nunca poder saldar por completo. Layla encontrou-a mais tarde. Não a tocou. Apenas olhou para a bolsa, depois para o vazio onde ele estivera. Uma lágrima solitária riscou-lhe a poeira da face. Não de gratidão, de luto, pelo amor que morrera, pelo pai que o filho nunca teria, pelo futuro que agora, irremediavelmente, incluía a sombra eterna do homem que a escolhera e depois, a desescolhera. Khaled voltou para o palácio e dirigiu-se aos estábulos. Escolheu o cavalo mais veloz e partiu em direção ao deserto aberto. Precisava do silêncio absoluto, do castigo do sol, da indiferença das dunas. Pois agora sabia, algumas areias nunca assentam, e algumas decisões erradas não ficam para trás. Elas crescem, e, um dia, voltam para nos encarar nos olhos, com a cor da esperança, e o peso de um futuro inteiro que escolhemos não ter. O preço da areia movediça ao deserto não ofereceu o castigo que Khaled buscava. Ofereceu clareza, uma clareza árida e impiedosa. O sol inclemente, a cavalgada frenética esgotou-se, deixando-o apenas com o som da sua própria respiração ofegante, e a visão do horizonte que tremeluzia. A fuga era impossível. As areias por onde galopava eram as mesmas que sustentavam o seu reino, e agora guardavam o segredo mais pesado da sua vida. Ao regressar ao palácio, não como um penitente, mas como um homem que finalmente encarava um espelho partido, a primeira pessoa que viu foi Selma. Ela esperava no pátio interno, imóvel como uma estátua de mármore, as mãos entrelaçadas. O olhar dela não era de ira, mas de uma avaliação fria e conclusiva. Viste-a outra vez, disse, não como pergunta. Khaled parou. A mentira morreria antes de nascer. Sim, é tua. Sim. Selma fechou os olhos por um breve momento, como se calculasse um preço final. E o que pretendes fazer, Khaled? Trouxeste a tempestade de areia para dentro das nossas paredes. Jaz para nos abrigar a todos. A pergunta era justa. Ela não era a vilã. Era outra peça no tabuleiro que ele desarrumara. Não sei, admitiu, a voz rouca. Mas não posso ignorar. Já ignorei uma vez. Olha no que deu. E ignorá-la agora salvará o quê? Selma aproximou-se, a sua compostura um feito notável. Essa aliança? A estabilidade que o teu pai construiu. O conselho engoliu o teu casamento com uma beduína de sangue puro, mas nunca engoliria um bastardo como herdeiro, nem a humilhação pública. Se reconheces essa criança, desfaz-se tudo, incluindo a proteção que, ironicamente, ela ainda tem por ser anônima. Khaled sabia que ela tinha razão. Era a política pura e dura. Mas havia uma nova verdade dentro dele, uma que as areias lhe tinham sussurrado. Não se tratava apenas de um herdeiro. Tratava-se da pessoa que Layla era, e do abismo de sofrimento que ele cavara. Não peço que compreendas, disse ele, olhando para Selma com uma franqueza que nunca lhe dera antes. Peço que saibas que não farei nada que ponha Layla, ou a criança, em perigo. O resto terei de descobrir. Selma estudou-o. Viu, talvez pela primeira vez, não o príncipe e depois sheik calculista, mas o homem em conflito. Algo no seu próprio rosto, severo, suavizou-se um grau infinitesimal. Então descobre depressa, disse, virando-se para sair. Porque as areias têm ouvidos, e os mercados têm línguas. Esta história não ficará no canto do sul para sempre. A profecia de Selma cumpriu-se mais cedo do que o esperado. 2 dias depois, um dos seus conselheiros mais fiéis, o velho Fenzel, procurou-o com um rosto grave. Meu senhor, circulam rumores no baixo mercado sobre uma vendedora de especiarias e um homem nobre que a visita. Os detalhes são vagos, mas o povo adora um bom conto. E se os rumores chegarem aos ouvidos do clã de Selma, ou pior, aos teus inimigos no conselho, era uma questão de tempo. A dignidade silenciosa de Layla era um escudo fraco contra a fome de escândalo.
Khaled percebeu que a sua inação era, em si, uma ação, e estava a empurrá-la para o perigo. Naquela noite, ele tomou a sua primeira decisão verdadeira desde que reencontrara Layla, não como sheik, mas como homem. Escreveu uma nota curta, sem assinatura, e confiou-a a Fenzl, o único homem em quem podia confiar com a própria vida. O vento muda. O canto do mercado não é seguro para um ninho. Há um oásis a norte, a casa do guarda Hamd. As palmeiras são altas, o poço é profundo, e as perguntas são poucas. Ele espera por ti ao amanhecer, se levares contigo o que é mais precioso. É um refúgio, não uma prisão. A escolha é tua. Na manhã seguinte, antes do sol raiar, ele observou de um mirante distante. Viu uma figura encapuzada, com uma trouxa modesta, encontrar-se com Fenzl e com um homem que reconheceu como Hamd, um guarda aposentado de confiança do seu pai. Sem palavras aparentes, Layla seguiu Hamd. Ela olhou uma vez para trás, para a barraca vazia de especiarias, e depois para o caminho à frente. Aceitara o refúgio. O alívio que Khaled sentiu foi cortado por uma dor aguda. Ele a tirara do perigo iminente, sim, mas também a removera da sua vista, do pouco que lhe restava dela. E fizera-o através de intermediários, escondido nas sombras. A sua coragem ainda tinha limites. Semanas transformaram-se em meses. Khaled mergulhou no trabalho governativo com um fervor sombrio, tentando preencher o vazio com dever. Selma mantinha uma distância respeitosa, uma aliada fria num palácio que agora parecia uma fortaleza sitiada pela sua própria culpa. Notícias de Layla chegavam através de Fenzl. Ela estava bem, saudável, o bebê crescia forte no oásis tranquilo. Cada atualização era um remédio e um veneno. A notícia do nascimento chegou numa noite de lua nova. Um mensageiro exausto trouxe um bilhete de Hamd. Um menino. Saudável. A mãe está bem. Dormem ambos. Khaled leu as palavras 1, 2, 10 vezes. Um menino. Tinha um filho. A emoção que o inundou foi primitiva, avassaladora. Era alegria, era terror, era um amor instantâneo e agonizante por um rosto que nunca vira. E era a consciência esmagadora de que aquele momento sagrado, os primeiros gritos, o primeiro suspiro acontecera longe dele. Ele não merecera estar lá. Foi então, na solidão do seu gabinete, com o bilhete na mão a tremer, que Khaled al-Muntassir finalmente caiu de joelhos. Não em oração, mas em rendição total perante a verdade. Ele podia governar um deserto, mas falhara em proteger o seu próprio oásis. Podia comandar lealdades, mas quebrar a promessa mais fundamental a uma mulher que o amara. O preço não era político, era humano, e era eterno. O passado não estava enterrado, estava vivo, a respirar num oásis secreto, nos pulmões de um recém-nascido. E Khaled percebeu que a sua verdadeira luta apenas começara. A luta para se tornar, de alguma forma mínima e tardia, digno do nome que agora, no silêncio do seu coração, ele sussurrou para a escuridão: Pai. O sussurro do oásis, o título de pai, pesava no peito de Khaled, como uma armadura de chumbo. Não conquistada, não merecida, apenas imposta pela biologia e pelo seu próprio erro. Cada dia no palácio era uma pantomima. Ele cumpria ritos, assinava decretos, ouvia súplicas, mas sua mente estava sempre a norte, no oásis escondido entre as dunas, onde uma mulher resiliente sustentava um segredo que era seu por direito, mas não por merecimento. Fenzl, seu elo tênue com aquela realidade paralela, tornou-se a pessoa mais importante no seu mundo. As visitas do velho conselheiro eram breves e discretas, sempre à noite, trazendo não apenas notícias, mas pequenos artefatos que Khaled colecionava com devoção quase religiosa. Um desenho tosco de Hamd, mostrando a cabana, a descrição do primeiro sorriso do bebê que Layla, segundo Hamd, chamava de Yazi, o aquele, que aumenta, um pedaço de tecido macio no qual, Fenzl garantia com um brilho nos olhos, dormia o menino. Guardava essas relíquias num cofre de cedro, não junto das joias da coroa, mas no seu quarto privado. Eram o seu altar particular, um monumento à vida que florescia à sua revelia. A tensão com Selma evoluiu para um tratado de coexistência silenciosa. Ela não perguntava,
Ele não oferecia, mas uma noite, ela entrou no seu gabinete, enquanto ele observava, perdido em pensamentos, um único grão de cardamomo que guardara do mercado. Um governante menos eficiente desde que o mercado te encontrou, disse ela, sem rodeios, mas sem acusação. Sou um homem mais real, ele respondeu, sem desviar o olhar do grão. Realidade e governo raramente são compatíveis, Khaled. Tu sabes disso. Talvez seja a altura de o tornarem. Ele sussurrou, mais para si próprio. O ponto de ruptura não veio de um inimigo, nem de um escândalo. Veio de uma doença. Uma febre perniciosa varreu as aldeias próximas do oásis de Hamd. As notícias chegaram atrasadas. Layla estava doente, gravemente. O pânico que tomou conta de Khaled foi cego e absoluto. Todas as deliberações, todas as cautelas, desintegraram-se. Ele ordenou que preparassem o seu cavalo mais rápido, e a pequena caravana mais discreta com os melhores médicos do palácio. Selma interpôs-se à sua passagem no pátio. É uma armadilha? Loucura? Vais expor tudo. Ela está a morrer, Selma. A voz dele rompeu, carregada de um desespero que a fez ecoar. E o meu filho? A palavra ecoou no pátio silencioso, confessada finalmente em voz alta perante outra pessoa. Selma fitou-o, e na sua expressão, por um instante, não havia a estrategista, mas uma mulher que entendia a perda. Então vai, mas se fores, não voltes como o mesmo homem, e não voltes esperando que o teu mundo aqui seja o mesmo. A viagem foi um pesadelo de ansiedade. Quando finalmente avistaram as palmeiras do oásis, o coração de Khaled batia com tanta força que lhe doía o peito. Ram recebeu-os, o rosto marcado pela preocupação. Layla jazia numa esteira simples, o rosto lívido e suado, os olhos fechados. Ao seu lado, num pequeno berço de vime, Yazid choramingava baixo, confuso com a energia estranha e a ausência do calor familiar. O médico do palácio tomou conta dela imediatamente. Foi o bebê que atraiu Khaled primeiro. Um magnetismo irracional puxou-o para o berço. Pela primeira vez, viu seu filho. Uma pequena cara redonda, com uma penugem de cabelo escuro, olhos inchados de choro, olhos âmbar, os seus olhos. A onda de amor que o atingiu foi tão física, que ele teve de se apoiar na parede. Era avassalador, primitivo, e completamente divorciado de qualquer lógica ou merecimento. Ele estendeu um dedo trêmulo. A pequena mão de Yazid agarrou-o com uma força surpreendente. O choro parou. O bebê abriu os olhos, aqueles olhos âmbar, e pareceu olhá-lo. Naquele instante silencioso, todo o ruído do mundo, toda a política, todo o passado, desapareceu. Só existiam os dois. Foi então que um suspiro fraco veio da esteira. Layla abrira os olhos. A febre ainda a consumia, mas a consciência estava lá. E ela viu Khaled, de joelhos ao lado do berço, o dedo preso na mão do seu filho, o rosto dele uma máscara de emoção indescritível. Os seus olhos encontraram-se. Não houve força nela para a raiva, nem para a reprovação. Penar um cansaço infinito e uma centelha de algo mais complexo, talvez reconhecimento, talvez a compreensão de que algumas ligações, mesmo lascadas pela traição, são indestrutíveis pelo sangue. Yazid, ela sussurrou, a voz uma rasgão. Ele está bem, Khaled respondeu, imediatamente, a sua voz grossa pela emoção. Ele é perfeito. Ela fechou os olhos novamente, um único suco de lágrima escorrendo pela têmpora. Cuida dele, sussurrou, antes de a exaustão e a febre a reclamarem. Foram 3 dias e 3 noites de vigília. Khaled não saiu do lado deles. Alimentou Yazid com leite de cabra que Ram preparou, uma tarefa desastrosa e comovente. Cantarolou canções de embalar que não sabia que conhecia. E falou para Layla, inconsciente, contando-lhe sobre o peso do cargo, sobre o arrependimento que o corroía, sobre o vazio do palácio. Confessou-se ao seu sono febril. No 4º dia, a febre quebrou. O médico anunciou que ela estava fora de... A força vital que a mantivera viva sozinha no mercado, que a levara a aceitar o refúgio, que carregara e dera a luz a Yazid, reafirmou-se. Quando Layla acordou plenamente, Khaled estava a embalar Yazid nos braços, uma imagem tão estranha e natural que a fez ficar sem palavras.
Ele viu-a acordar e parou, súbito, como um intruso apanhado. Laila, estás aqui, disse ela, a voz ainda fraca, mas clara. Era uma observação, não uma pergunta. Tive de estar. Ela estudou-o, depois o filho nos seus braços desajeitados mas cuidadosos. Ele gosta do teu cantarolar. É terrível, mas ele gosta. Um sorriso hesitante, o primeiro em séculos, tocou os lábios de Khaled. Ele tem bom gosto, gosta da mãe, afinal. O silêncio que se seguiu não era pesado. Era um espaço novo, lavado pela doença e pelo perigo. O passado ainda estava lá, uma cicatriz profunda entre eles. Mas no berço, havia um futuro. Um futuro que Khaled não podia mais fingir que não existia, nem podia governar a partir das sombras. Sentado na terra batida da cabana, com o seu filho a dormir no colo, e a mãe do seu filho a observá-lo da esteira, Khaled al-Muntassir tomou a decisão final. O sheik podia ter de regressar ao palácio, mas Khaled, o homem, o pai, tinha um novo e primeiro dever. E, pela primeira vez, ele não via isso como uma fraqueza, mas como a única fonte de verdadeira força que alguma vez encontrara. O deserto ensinara-lhe que a água mais pura brota nas pressões mais profundas, e ele estava pronto para cavar.